Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. É sempre muito bom ter você aqui. Eu te convido a ser meu colaborador nesta jornada de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. E se você ainda não está inscrito no canal, te inscreve agora. E aproveita e compartilha o link deste vídeo com os teus contatos. Pois neste episódio eu estou convidando todos a refletirem sobre o sagrado chamado para ministrar como Salvador. Ao longo dos meus 34 anos como membro da Igreja de Jesus Cristo, tenho sido grandemente abençoado com a oportunidade de servir em várias designações. Porém, dentre todas elas, nenhuma se compara à importância sagrada da responsabilidade de ser um ministrador. Uma designação que antes era nomeada como mestre familiar e professora visitante. Você lembra disto? E nesta oportunidade, eu desejo compartilhar com você algumas reflexões inspiradas nesta jornada de serviço que tenho trilhado por esses 34 anos. Enquanto outros chamados podem mudar, eles podem ser revogados ou substituídos, o chamado de ministrador, ele permanece. É uma responsabilidade que transcende qualquer designação na hierarquia da igreja. É uma chamada direta do Senhor para cada um de nós, para que possamos servir ao próximo como o Senhor Jesus Cristo serviu. Se lembrem das palavras de Jesus Cristo a Pedro após sua ressurreição. Ele perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E diante da resposta afirmativa de Pedro, Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Essa mesma conversa, ela ocorreu mais 2 vezes, sempre com Jesus instruindo Pedro a cuidar das suas ovelhas. Querido irmão, essas palavras não foram ditas apenas a Pedro, mas a cada um de nós que se dispõe a seguir os passos do Salvador. Somos chamados a apacentar as ovelhas do Senhor, a cuidar dos seus filhos, a estender as mãos em amor e serviço. Esse é o coração da ministração, é a essência do chamado para ministrar. Quando nos dedicamos a esse sagrado propósito, não estamos apenas cumprindo uma obrigação religiosa, mas estamos verdadeiramente imitando o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos, curou os doentes, consolou os aflitos e perdoou os pecadores. Ele deu tudo de si em prol da salvação da humanidade. O ato de ministrar não é simplesmente uma obrigação, não é somente uma incumbência, é uma responsabilidade sagrada que nos é concedida pelo Salvador. Vamos seguir os conselhos de Pedro quando nos disse: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Como pastores das ovelhas de Cristo, somos chamados a alimentar, nutrir e saciar
a sede daqueles que nos foram designados. Esta é uma prioridade que não pode ser negligenciada, uma urgência que não pode ser subestimada. Devemos notar como o Senhor nos prepara para esta nobre tarefa. Ele nos molda e nos capacita, infundindo em nossos corações o entendimento da importância desse chamado. Como ministradores, temos a pesada, mas gloriosa responsabilidade de representar o Senhor Jesus Cristo ao cuidar do bem-estar de cada membro da nossa congregação. Em cada momento e em cada oportunidade, devemos estar prontos para servir àqueles que nos foram designados. Devemos cantar hinos juntos, instruir sobre os padrões do reino e comunicar informações importantes sobre as atividades da igreja. Pois fazendo assim, somos agentes de Deus, conforme disse o rei Benjamim. Quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Também devemos ficar atentos ao progresso e ao bem-estar de cada irmão. Devemos compreender que o verdadeiro chamado na vida é aquele em que melhor servimos aos nossos semelhantes. Não é por força nem por ganância, mas por amor e devoção que devemos cuidar do rebanho do Senhor. O exemplo dos ministradores dedicados é fundamental para inspirar e orientar os novos membros. Assim como o atalaia na torre, somos chamados a estar vigilantes e atentos às necessidades espirituais daqueles que nos foram confiados. O Senhor deseja nos reunir debaixo de suas asas, protegendo-nos e fortalecendo-nos em nossa jornada de discipulado. Portanto, meu irmão, que possamos abraçar com zelo e dedicação nosso chamado como ministradores. Que possamos seguir o exemplo dos santos dos últimos dias que nos precederam, cumprindo fielmente nossa missão de fortalecer e edificar o reino de Deus. Pois assim como ensinou o presidente Benson, a ministração, um programa tão vital que, se fielmente cumprido, ajudará a renovar a igreja espiritualmente e exaltar individualmente seus membros e famílias. Eu oro para que o Senhor nos conceda a graça e a sabedoria necessária para cumprir com excelência nossa sagrada mordomia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.